Gente, vocês vão achar que eu tô inventando essa história, mas juro por tudo que é mais sagrado que é verdade. Minha própria mãe me excluiu do almoço de Páscoa da família. Isso mesmo que vocês ouviram. Ela mandou mensagem no grupo da família dizendo que era só pra família de verdade e que eu não podia ir porque larguei uma profissão séria para brincar de cozinheira. Mas o que ela não sabia é que a reserva que ela fez era no meu restaurante. Eu sou a dona do lugar onde ela queria humilhar a própria filha. E quando ela descobriu... Gente, o que aconteceu naquele domingo de Páscoa foi algo que ela jamais vai esquecer. Porque às vezes a vida tem dessas ironias que parecem roteiro de filme, mas que acontecem na vida real. E eu vou contar tudo nos mínimos detalhes para vocês. Olha, antes de continuar essa história que parece mentira, deixa eu me apresentar direito para vocês. Meu nome é Fernanda Costa, tenho 29 anos e até uns anos atrás eu era o que minha família considerava uma filha exemplar. Sabe aquela pressão que a gente sente para seguir o caminho que os pais traçaram? Então, eu segui direitinho. Me formei em Direito, como minha mãe Conceição sempre sonhou. Ela vivia falando para as amigas. Minha Fernanda vai ser advogada, vai ter um escritório chique, vai casar com um doutor. Era o sonho dela, não o meu. Minha família sempre foi muito tradicional, sabe? Classe média, mas com aquela mentalidade de que só algumas profissões são dignas. Meu pai Antônio trabalha num banco há 30 anos, meu irmão Diego seguiu direito e hoje tem um escritório pequeno, mas respeitável. E minha irmã Patrícia é enfermeira, que pelo menos minha mãe aceita porque ajuda as pessoas. Mas eu sempre fui diferente. Desde pequena eu adorava cozinhar, inventar receitas, ver minha avó fazendo aqueles pratos incríveis nos domingos. Quando me formei, tentei trabalhar num escritório por 2 anos. Gente, eu morria por dentro todos os dias. Ficava olhando pela janela, sonhando com outras coisas. Até que um dia, não aguentei mais. Pedi demissão e comecei a vender salgados na porta da faculdade onde estudei. Minha mãe quase teve um traque quando soube. Fernanda, você enlouqueceu? Largou a advocacia para ser vendedora de salgado? A decepção no olhar dela era devastadora. Mas eu sabia que estava no caminho certo. O problema é que ninguém da minha família acreditava nisso. E o que eles não sabiam é que essa brincadeira ia se tornar algo muito maior do que qualquer escritório de advocacia. Vocês não fazem ideia do que aconteceu depois que comecei com aqueles salgadinhos na porta da faculdade. Em 6 meses, eu já tinha uma clientela fiel que fazia fila para comprar minhas coxinhas e pastéis. Aí pensei, por que não dar o próximo passo? Peguei minhas economias, mais um empréstimo que quase me matou de ansiedade, e comprei um food truck usado. Batizei de Sabores da Fé. Minha família morria de vergonha. Minha mãe chegou a pedir para eu não estacionar perto da casa dela porque os vizinhos iam falar. Mas, gente, o negócio decolou de um jeito que nem eu esperava. Em 2 anos, eu já tinha 3 food trucks rodando São Paulo. O dinheiro começou a entrar sério e eu reinvesti tudo. Abri meu primeiro restaurante pequeno na Vila Madalena. Depois veio outro na Muca. E outro. E outro. Hoje, 5 anos depois, eu sou dona da Costa Gastronomia. Um império que minha família nem sonha que existe. São 5 restaurantes espalhados por São Paulo, 2 empresas de buffet que atendem eventos corporativos e casamentos e 150 funcionários que dependem de mim. O faturamento anual? 8 milhões de reais. Isso mesmo, gente. 8 milhões. Mais do que meu irmão advogado vai ganhar na vida inteira. Mas sabem qual é o mais irônico? Meu restaurante principal, o carro-chefe de tudo, se chama Sabor em Tradição. Fica numa casa linda na Zona Sul, especializado em almoços familiares, com aquela decoração aconchegante que lembra a casa da vovó. É o tipo de lugar que famílias tradicionais como a minha adoram frequentar. E o melhor de tudo? Minha família não faz a menor ideia. Para eles, eu ainda sou a Fernanda fracassada que largou uma profissão séria para brincar de cozinheira. Se eles soubessem que a brincadeira virou um negócio milionário... Mas vocês vão ver que essa ignorância deles foi exatamente o que criou a situação mais constrangedora da vida da minha mãe. Gente, eu nunca vou esquecer do dia 15 de março. Era uma quinta-feira normal. Eu estava no Sabor em Tradição conferindo os preparativos para o fim de semana quando meu celular vibrou. Mensagem no grupo da família. Família Costa. Meu coração até deu uma acelerada porque fazia tempo que ninguém mandava nada lá. Pensei, deve ser alguma novidade boa, né? Como eu estava enganada. A mensagem era da minha mãe Conceição. Pessoal, este ano vamos fazer o almoço de Páscoa diferente. Será no domingo, dia 31, às 12 horas. Mas quero deixar claro que será apenas para a família de verdade.
Pessoas que abandonaram profissões sérias para brincar de cozinheira e envergonhar o nome da família não são bem-vindas. Fernanda, você não precisa aparecer. Já fiz a reserva para 10 pessoas no restaurante Sabor em Tradição, na Zona Sul. Ouvi dizer que é um lugar respeitável, diferente de alguns food trucks por aí. Gente, eu li essa mensagem umas 5 vezes. Não conseguia acreditar. Minha própria mãe me excluindo da Páscoa da família e ainda por cima me humilhando no grupo. Meu irmão Diego curtiu a mensagem. Minha irmã Patrícia mandou um joinha. Ninguém me defendeu. Ninguém achou estranho. Para eles, era normal excluir a ovelha negra da família. Mas vocês querem saber qual foi a parte que mais me chocou? Não foi nem a exclusão em si. Foi quando eu li Restaurante Sabor em Tradição. Meu coração parou. Literalmente parou. Ela tinha feito a reserva no meu restaurante. No lugar que eu construí com sangue, suor e lágrimas. O restaurante que ela chamou de respeitável era meu. A ironia era tão absurda que eu comecei a rir sozinha no meio da cozinha. Meus funcionários devem ter pensado que eu tinha enlouquecido. Naquele momento, uma mistura de raiva, tristeza e uma vontade estranha de rir tomou conta de mim. Minha família ia me humilhar, no meu próprio restaurante, sem saber que era meu. E foi aí que eu pensei: Fernanda, o destino acabou de te entregar a oportunidade perfeita para uma lição que eles jamais vão esquecer. Depois de ler aquela mensagem, eu fiquei parada no meio da cozinha por uns 10 minutos, tentando processar o que tinha acabado de acontecer. Meus funcionários começaram a me olhar preocupados. A Carla, minha sous-chefe, até perguntou se eu estava passando mal. Como eu ia explicar que minha própria família tinha acabado de me excluir da Páscoa e fazer reserva no meu restaurante sem saber que era meu? Aí eu pensei: calma, Fernanda, vamos confirmar isso direito. Fui até a recepção e chamei o Marcos, meu gerente geral. Marcos, me mostra a agenda do domingo de Páscoa. Ele abriu o sistema e começou a ler. Temos a família Silva às 11 horas, a família Conceição Costa às 12 horas para 10 pessoas. Meu estômago revirou quando ouvi o nome da minha mãe. Marcos, essa reserva da Conceição Costa, quando foi feita? Hoje de manhã, dona Fernanda. A senhora ligou bem cedo, disse que queria uma mesa especial para a família toda. Gente, naquele momento eu tive que me segurar para não desabar. A situação era tão surreal que parecia roteiro de novela. Minha mãe, que me considerava uma fracassada, tinha escolhido justamente o meu restaurante para celebrar a Páscoa sem mim. O lugar que ela achou respeitável era fruto do trabalho da filha que ela rejeitou. A ironia era tão cruel que chegava a ser cômica. Marcos percebeu minha expressão e perguntou: Dona, aconteceu alguma coisa? A senhora quer que eu cancele a reserva? Por um segundo, pensei em fazer exatamente isso. Cancelar tudo e deixar eles se virarem. Mas aí uma ideia começou a se formar na minha cabeça. Uma ideia que era ao mesmo tempo terrível e genial. Não, Marcos. Não cancela nada ainda. Deixa eu pensar numa coisa primeiro. Voltei para meu escritório e me tranquei lá. Peguei meu celular e reli a mensagem da minha mãe umas 10 vezes. Pessoas que abandonaram profissões sérias para brincar de cozinheira. Cada palavra era como uma facada. Mas sabem o que é engraçado? Essa brincadeira tinha criado um império que eles nem sonhavam que existia. E agora eles iam descobrir isso da pior forma possível. Depois de muito pensar, tomei uma decisão que até hoje não sei se foi cruel ou genial. Liguei para o Marcos. Cancela a reserva da Conceição Costa. Inventa qualquer desculpa. Problema na cozinha, vazamento, o que vier na cabeça. Ele ficou meio confuso, mas obedeceu. Não fazia nem uma hora quando meu celular tocou. Era minha mãe. Fernanda, olha, eu sei que você não vai participar do nosso almoço, mas aconteceu uma coisa terrível. O restaurante cancelou nossa reserva em cima da hora. Disse que teve um problema técnico ou sei lá o quê. Você que, enfim, trabalha com isso, conhece algum lugar bom para domingo? É para 10 pessoas, precisa ser um lugar decente, sabe? Gente, a ironia na voz dela era insuportável. Ela estava pedindo ajuda para a filha que tinha acabado de humilhar publicamente. Eu respirei fundo e falei: Mãe, domingo de Páscoa é complicado. A maioria dos lugares bons já está lotada. Vou ver o que posso fazer e te retorno. Desliguei e esperei. Não deu nem 2 horas e meu telefone não parava de tocar. Primeiro foi meu irmão Diego. Fê, a mãe disse que você pode ajudar a gente a encontrar um restaurante. É urgente. Depois foi minha irmã Patrícia. Fernanda, pelo amor de Deus, você conhece algum lugar? A mãe está desesperada. Até meu pai ligou, coisa que ele nunca faz. Filha, você pode dar uma força para a gente? Sua mãe está quase chorando aqui. O desespero deles era palpável.
A família toda me ligando, me implorando por ajuda. A mesma família que me excluiu algumas horas antes agora, dependia de mim para salvar a Páscoa. Minha mãe chegou a ligar 3 vezes no mesmo dia, cada vez mais aflita. Fernanda, eu liguei para 15 restaurantes. Está tudo lotado. Você tem certeza que não conhece ninguém? Na terceira ligada dela, eu quase senti pena. Quase. Mas aí eu lembrei da mensagem no grupo, das palavras família de verdade, da humilhação pública. E pensei, Conceição, você vai aprender uma lição que jamais vai esquecer. Foi aí que bolei o plano perfeito. Um plano que ia dar a eles exatamente o que queriam, mas com uma surpresa que eles jamais esperariam. Na sexta-feira à noite, depois de 2 dias ouvindo minha família em desespero, eu liguei para minha mãe. Ela atendeu no primeiro toque. Fernanda, conseguiu alguma coisa? A ansiedade na voz dela era quase tangível. Mãe, olha, eu conversei com uns contatos meus do ramo. Consegui uma mesa para domingo, mas tem uma condição. Qualquer coisa, filha. Qualquer coisa. A mesa é para 11 pessoas. Ele só tem disponível se for para 11. Então, ou eu vou junto, ou vocês ficam sem almoço de Páscoa. O silêncio do outro lado da linha durou uns 10 segundos. Eu quase conseguia ouvir os neurônios dela trabalhando. Mas, Fernanda, eu disse que era só para a família. Mãe, é isso ou nada. O restaurante é muito concorrido. Consegui essa mesa porque conheço o pessoal lá. Se você não quiser, eu cancelo agora e vocês se viram. Mais silêncio. Depois um suspiro pesado. Está bem, mas você fica quieta durante o almoço, ouviu? Não fica falando dessas suas atividades culinárias. É um lugar fino. Não quero constrangimento. Gente, eu mordi a língua para não rir. Pode deixar, mãe. Eu me comporto. E se arruma direito. Nada de roupa de cozinheira ou essas coisas. Relaxa, mãe. Vai ser perfeito. Quando desliguei, liguei imediatamente para o Marcos. Reativa a reserva da Conceição Costa. Mas agora é para 11 pessoas. E Marcos, quero que você prepare um atendimento especial. Mesa na área nobre, nosso melhor garçom. Cardápio completo. Quero que seja impecável. Dona Fernanda, posso perguntar o que está acontecendo? Digamos que vai ser um almoço, educativo. Passei o sábado inteiro preparando cada detalhe. Escolhi minha roupa mais elegante, um vestido social discreto, mas claramente caro. Nada que gritasse empresária bem-sucedida, mas que deixasse claro que eu não era a fracassada que eles pensavam. Orientei toda a equipe sobre como me tratar na frente da família. Quando vocês se referirem a mim, chamem de chefe ou Dona Fernanda. Naturalmente, sem forçar. Domingo de manhã acordei com um frio na barriga. Não era nervosismo, era expectativa pura. Minha família ia descobrir quem eu realmente era da forma mais constrangedora possível. E o melhor, eles iam pagar a conta do próprio vexame. Domingo chegou e eu estava no restaurante desde as 10 horas da manhã, supervisionando cada detalhe. Meu coração batia acelerado, mas não de nervosismo. Era pura adrenalina. Às 11h50, eu me posicionei estrategicamente no salão, fingindo que estava conferindo algumas coisas, quando vi minha família chegando. Minha mãe Conceição entrou primeiro, toda produzida, olhando ao redor com aquela expressão de quem está avaliando se o lugar é digno o suficiente. Meu pai Antônio vinha logo atrás de terno, coisa que ele só usa em ocasiões especiais. Diego trouxe a esposa e os 2 filhos. Patrícia veio com o marido, e tinha mais uns primos que eu nem esperava ver. Nossa, que lugar lindo! Ouvi minha cunhada comentar. Conceição, como você descobriu esse restaurante? Minha mãe se empertigou toda. Ah, eu tenho meus contatos. Só frequento lugares de qualidade. Gente, eu quase engasguei ouvindo isso. Ela estava se gabando do meu restaurante como se tivesse descoberto uma joia rara. O Marcos os recebeu na recepção com toda a elegância. Família Costa, a mesa de vocês já está preparada. Por favor, me acompanhem. Enquanto eles caminhavam pelo salão, eu ouvia os comentários. Que decoração sofisticada! Olha que lustre lindo! Deve ser caro, né? Minha mãe respondia com ar de entendida. Lugares bons sempre são mais caros, mas vale a pena. Quando me viram, a temperatura do ambiente mudou completamente. Oi, gente! Falei, me aproximando com um sorriso forçado. Fernanda! Minha mãe disse secamente. Que bom que conseguiu se arrumar adequadamente. Diego mal acenou. Patrícia deu um sorriso amarelo. Era óbvio que minha presença estava incomodando. Sentamos na mesa e o constrangimento era palpável. Enquanto folheavam o cardápio, ouvi minha mãe reclamando baixinho. Meu Deus, que preços são esses? R$ 80 num prato? Meu pai tentou acalmá-la.
Conceição, você disse que era um lugar fino. Fino sim, mas não imaginei que fosse tão caro assim. Eu estava adorando cada segundo. Eles estavam impressionados com o lugar, mas ao mesmo tempo reclamando dos preços, sem saber que cada real que iam gastar ia direto para o bolso da filha fracassada. O garçom veio anotar os pedidos, e foi aí que as coisas começaram a ficar interessantes. Os pratos começaram a chegar e, gente, eu tenho que admitir que minha equipe se superou. Cada prato era uma obra de arte. Minha família estava visivelmente impressionada, mas tentando disfarçar. Está gostoso, minha mãe comentou, como se estivesse fazendo um favor. Pelo preço que estamos pagando, tinha que estar mesmo, resmungou meu pai. Eu estava ali, quieta como prometido, observando cada reação. Meus sobrinhos adoraram a comida. Diego elogiou o tempero do salmão. Patrícia disse que nunca tinha comido um risoto tão cremoso. E eu ali, ouvindo elogios ao meu trabalho, sendo tratada como a intrusa na mesa. Foi quando o garçom, o João, que trabalha comigo há 3 anos, veio verificar se estava tudo bem. Como está a refeição? Alguma coisa que possam precisar? Minha mãe, no seu tom mais snob, respondeu. Está tudo ótimo. Podem dar os parabéns ao chefe. João sorriu e olhou diretamente para mim. Vou repassar para a chefe, sim, senhora. O silêncio que se fez na mesa foi ensurdecedor. Todas as conversas pararam. Minha mãe franziu a testa. Como assim, chefe? João, sem entender a tensão, continuou naturalmente. A dona Fernanda sempre fica feliz quando os clientes elogiam a comida. Gente, vocês podiam ouvir uma agulha cair. 10 pares de olhos se voltaram para mim simultaneamente. Minha mãe estava com uma expressão de total confusão. Fernanda, do que ele está falando? Eu respirei fundo. Era agora ou nunca. Gente, eu preciso contar uma coisa para vocês. Minha voz saiu mais firme do que eu esperava. Este restaurante é meu. Eu sou a dona do sabor e tradição. A reação foi como uma bomba explodindo em câmera lenta. Minha mãe ficou branca, depois vermelha. Diego deixou o garfo cair no prato. Patrícia abriu a boca e não conseguiu falar nada. Meu pai piscou várias vezes, como se não estivesse entendendo o português. Como assim seu? Minha mãe finalmente conseguiu falar, a voz saindo meio rouca. Mãe, eu sou a proprietária deste restaurante. E de mais 4. E de 2 empresas de buffet. A brincadeira de cozinheira que vocês tanto desprezam virou um negócio de 8 milhões por ano. O constrangimento na mesa era tão denso que dava para cortar com a faca. E eu ainda não tinha terminado. O silêncio na mesa durou uma eternidade. Minha família estava em choque total, processando o que eu tinha acabado de revelar. Foi minha mãe quem quebrou o silêncio com a voz trêmula. Fernanda, isso é verdade? Eu olhei nos olhos dela e respondi. Mãe, por que eu mentiria sobre uma coisa dessas? Vocês estão sentados no restaurante que eu construí do zero. Diego foi o primeiro a se recuperar do choque. Mas Fê, por que você nunca contou isso pra gente? A pergunta dele me irritou profundamente. Contar? Diego, quando foi a última vez que alguém desta família demonstrou interesse genuíno no que eu faço? Vocês sempre deixaram claro que meu trabalho era motivo de vergonha. Minha mãe tentou se defender. Fernanda, nós só queríamos o melhor para você. O melhor segundo quem, mãe? Eu interrompi, sentindo toda a mágoa dos últimos anos subindo. Vocês queriam que eu fosse infeliz no escritório para satisfazer o ego de vocês. E quando eu escolhi ser feliz, vocês me rejeitaram. A tensão estava no limite quando eu continuei. Mãe, você me excluiu da Páscoa porque tem vergonha de uma filha que brinca de cozinheira. Mas sabe o que é mais triste? Você fez a reserva justamente no restaurante da filha que rejeita. Vocês estão comendo a comida preparada pela equipe da fracassada da família. Meu pai, que até então estava mudo, finalmente falou. Fernanda, nós não sabíamos. Não sabiam porque nunca se interessaram em saber, pai. Vocês preferiram julgar sem conhecer a realidade. Patrícia tentou amenizar. Fê, a gente pode conversar sobre isso em casa? Não, Patrícia. Vamos conversar aqui mesmo, já que foi aqui que vocês escolheram me humilhar. Minha mãe estava visivelmente abalada. Mas filha, se você tem tudo isso, por que não contou antes? Porque eu não preciso da aprovação de vocês para saber meu valor, mãe. Mas confesso que dói saber que minha própria família preferia me ver fracassada e infeliz do que bem-sucedida fazendo o que amo. O momento mais doloroso veio quando perguntei. Mãe, me responde uma coisa. Você está orgulhosa de mim agora porque descobriu que eu tenho dinheiro? Ou você realmente entende que sempre esteve errada? A pergunta ficou no ar, pesada como chumbo. A pergunta que fiz ficou ecoando na mesa por longos minutos.
Minha mãe olhava para as próprias mãos, claramente lutando com as palavras. Quando ela finalmente ergueu os olhos, vi algo que nunca tinha visto antes. Lágrimas. Fernanda, eu estava errada. Completamente errada. A voz dela saiu quebrada. Eu tinha tanto medo de você não ter segurança financeira que não consegui ver que você estava construindo algo muito maior do que eu jamais imaginei. Meu pai se pronunciou pela primeira vez com sinceridade. Filha, me perdoa. Nós fomos preconceituosos e injustos. Diego e Patrícia também pediram desculpas, reconhecendo que tinham sido coniventes com a exclusão. Mas sabem o que mais me marcou? Foi quando minha mãe disse: eu passei anos com medo de você não ter sucesso e acabei perdendo anos de ter orgulho da filha extraordinária que sempre tive. Naquele momento, eu percebi que minha vingança tinha se transformado em algo muito maior. Não era mais sobre provar que eles estavam errados. Era sobre mostrar que o amor verdadeiro não deveria ter condições. Gente, eu não contei isso para vocês se sentirem culpados. Falei, sentindo meu coração amolecer. Eu contei porque quero que vocês entendam que felicidade e sucesso não cabem numa caixinha pré-definida. A conversa que se seguiu foi a mais honesta que nossa família já teve. Eles conheceram meus restaurantes, entenderam minha jornada, e pela primeira vez senti que me viam como eu realmente sou. Minha mãe pediu para conhecer minha equipe, elogiou cada prato, e quando chegou a conta, R$ 890, ela disse: Fernanda, este dinheiro é um investimento no sonho da minha filha. Hoje, 6 meses depois, nossa família se reúne todo domingo no Sabor em Tradição. Minha mãe se tornou minha maior propaganda, contando para todo mundo sobre minha filha empresária. Às vezes eu rio lembrando daquele domingo de Páscoa. A ironia do destino me deu a oportunidade perfeita para uma lição que mudou nossa família para sempre. Aprendi que às vezes precisamos deixar as pessoas sentirem o peso das próprias escolhas para que elas entendam o valor do que rejeitaram. E que o verdadeiro sucesso não está em provar que estamos certos, mas em ter coragem de seguir nossos sonhos, mesmo quando ninguém acredita neles.